Olá pessoal, aqui quem fala é o Ronaldo, do canal CNC Fácil, especialista na ação do corte dos metais. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de plano de coordenada, fazendo o exercício de fixação, tendo como referência um exercício de torno CNC. Plano de coordenada, ele segue a regra da mão direita, ela ajuda a definir o sentido positivo dos eixos, que normalmente ele é coincidente ao eixo principal da máquina, que é o eixo árvore. O eixo árvore, no centro de usinagem, coincidente ao eixo Z, onde você vai ter o plano que vai ser desenvolvido, o desenho da sua peça, em volta do eixo X e do eixo Y. E o que gera o sólido, o terceiro eixo, seria a profundidade, que é o eixo Z. Já no torno CNC, também é coincidente ao eixo Z. E pode verificar que o plano gerado está em volta do eixo X e do eixo Z. E o sólido, ele vai ser representado pela revolução do eixo árvore, ou seja, vai gerar um sólido de revolução. Então podemos observar o seguinte, que se a gente tiver como referência o nariz do eixo árvore e um eixo imaginário no sentido longitudinal e um outro eixo imaginário no sentido transversal, nós vamos ter lá o plano onde vai acontecer esse deslocamento da sua ferramenta, possibilitando então a geometria do perfil ou a peça que você quer representar. Normalmente o programador ele se propõe a transformar o desenho técnico no plano de coordenada. No caso do torno, onde fica mais fácil dele transformar o desenho técnico no plano? Normalmente fica na face da peça acabada. Então o ponto de origem onde ele escolheu vai coincidir com o início da sua peça. E toda vez que você for trabalhar desta forma, sempre em relação ao mesmo ponto, vamos chamar de coordenada absoluta, que é representado pelo código G90, que é uma função preparatória, que diz para a máquina o que fazer e como fazer. Então a origem que o programador estabeleceu, coincidente à face da peça acabada, no caso do torno, x0, z0. Como todos os pontos, olho para a origem e olha para o ponto. Então ele vai do ponto A para o ponto B. Ficaria x16, z0. Mas o que vai deslocar de um ponto para o outro? Normalmente é a ponta de corte de uma ferramenta, que também é representada pelo plano de coordenada. Este ponto E que nós estamos observando aí seria o preset da ferramenta, a distância de X e a distância em Z da face da torre porta-ferramentas. Isso já faz parte do setup, né, que vamos ver posteriormente. Então a ponta de corte, ela vai do ponto A para o ponto B. Lembrando que é um sólido de revolução, então fisicamente ela vai deslocar 8 milímetros no eixo X. Com a revolução do eixo árvore vai gerar um diâmetro de 16. Ponto C, x16, z de menos 6. Ela lê, processa e executa. Então a ponta de corte vai para x16, z de menos 6. Observe que pela revolução do eixo árvore, ela gerou um diâmetro de 16, um comprimento de 6. Ponto D, x24, continua no z de menos 6. Lê, processa e executa. Ponto E,
de elefante. Lê, processa e executa, gerando aí então para nós um diâmetro de 24, profundidade de 16. Ponto F, x 32, z de menos 16. Ponta de corte foi para o próximo ponto. Ponto G, x 32, z de menos 32. Olhamos para o ponto, olhamos para a origem, leu, processou e executou. Vai unir um pontinho no outro, gerando o perfil que você pré-estabeleceu. Sendo destacado para nós, em verde, o sólido geométrico que está sendo gerado pela revolução do eixo árvore e o deslocamento da ferramenta. Ponto H, x 44, z de menos 32. Este é o primeiro exemplo de como que a máquina trabalha, lendo, processando e executando um sólido de revolução. Vamos agora para um segundo exemplo, a mesma proposta. Lembrando do eixo imaginário, no Z, eixo imaginário X, onde nós vamos ter os quadrantes positivos e negativos. Da mesma forma, nós vamos unir um pontinho no outro. Como a gente trabalha com funções preparatórias, agora vamos acrescentar mais uma função, G71. Fala para a máquina que nós vamos trabalhar com a nossa unidade de medida em milímetro. Então agora já são dois códigos que já aprendemos. G90, coordenada absoluta, todo movimento, posicionamento em relação ao zero peça. E esse movimento será declarado em milímetro, também acionado pela função G71. Então lá, a ponta de corte da sua ferramenta, ela vai do ponto A para o ponto B. X 40, Z 0. Leu, processou e executou. Do ponto B para o ponto C. X 40, Z de menos 10. Leu, processou e executou. Lembrando que é um sólido de revolução, gerando então um diâmetro de 40. Do C para o D, X 50, Z de menos 10. Leu, processou e executou. Do ponto D para o E, X 50, Z de menos 20. Leu, processou e executou, gerando um diâmetro de 50, um comprimento de menos 20. Do ponto E para o F, X 70, Z de menos 30. Leu, processou e executou. Observe, pessoal, que no desenho não está cotado o diâmetro de 70, tampouco o comprimento de 30. No entanto, tem lá um chanfro de 10 por 45. Então isso propõe que no desenho técnico tem que vir com o mínimo de informação necessária para que você transforme o desenho no plano de coordenada. Então, quando o desenho vem com mais que o mínimo de informação necessária, ele se torna um desenho que ele fica poluído, com excesso de informação. Isso não é interessante. O eixo ponto F para o ponto G. X 90, Z de menos 30. Leu, processou e executou.
ponto G, do ponto G ao ponto H, x 90, z de menos 50. Leu, processou e executou. Pessoal, este foi o exemplo que foi proposto neste vídeo. Espero ter atendido a necessidade de negócio de vocês. Agradeço a todos pela atenção. Até mais.